Fala, turma! Nesse vídeo aqui eu quero falar com você e explicar para você como você pode aprender sem sofrimento, como você pode crescer sem ter que sofrer, né? Tem um ditado popular que as pessoas falam assim: ah, só aprende apanhando, só aprende errando. Eu também achava isso, e por eu ter essa crença que só aprendi errando, eu me permiti errar muito, eu me permitia tentar muitas coisas e sair errando várias coisas. Quebrava a cara, sei lá, falia, perdia relacionamento, ficava sem dinheiro e no final, quando eu estava no fundo do poço, eu parava para refletir e tinha um aprendizado daquilo ali. Mas depois de um tempo, estudando, lendo vários livros, eu entendi que tem como você aprender sem você sofrer. E é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Antes de tudo, esse é o vídeo número 4 de uma série de 100 vídeos que eu estou fazendo em 100 dias. Estamos aqui em Sabadão de Carnaval 2026. Tô com meu filho ali, o Natan, e provavelmente, talvez, na hora do vídeo eu tenha que correr ali e voltar aqui, porque às vezes ele pede alguma coisa ali, tá? Mas já deixa o like aí, curte. E vocês sabem que recentemente eu fechei a minha agência de marketing. Estou atendendo ainda 3 clientes, mas os contatos estão acabando aqui. Para eu focar em uma coprodução. Eu vou montar uma empresa de coprodução, vou compartilhar o processo com vocês aqui. E nesse processo de romper esse ciclo, eu já quebrei várias empresas. Mas dessa vez que eu estou decidindo fechar a empresa, eu estava com 11, 12 clientes em dezembro, com a renda de aproximadamente uns 24, 25 mil reais. Em novembro eu estava com 30 e poucos de renda mensal. Em outubro eu estava com 50 e poucos. E eu fui eliminando os clientes que não faziam sentido, fui encerrando os contratos que sugavam mais a minha energia, fui reduzindo e tentando focar a minha vida numa única coisa. Até chegar ao ponto de criar coragem, abrir mão até de clientes que me pagavam ali 6 mil reais por mês, de forma religiosamente, todo dia 16. Inclusive hoje é dia 14. Esse é o primeiro mês que eu vou ter o dia 16 nos últimos 12 meses sem esses 6 mil dessa cliente, que ela me pagava religiosamente dia 16, 6 mil reais. Então, nesse processo, eu estava refletindo que eu não estou com dor, eu não estou sofrendo. Eu tomei uma decisão que é uma decisão de forma consciente. E eu estava vendo uma situação que uma pessoa da minha família está passando, que a pessoa já errou uma vez, já errou duas, está errando a terceira e continua errando. E alguém falou, deixa ele só vai aprender errando. Mas aí, quantas vezes você viu na vida alguém que está quebrado, que perdeu os relacionamentos, que, sei lá, virou um mendigo, ou que está numa situação muito complicada e que não muda? A pessoa não melhora, ela não busca uma solução para a sua vida, uma melhoria. E por que isso acontece? Por que essa pessoa não muda? Se errar fosse um objeto do aprendizado, você vê aí que a maioria das pessoas vive errando, todo mundo estaria sábio. Mas o que faz de fato a pessoa ter a sabedoria de não errar e de melhorar e de aprender sem errar, chama-se consciência. Você tem que ter consciência do problema que você está vivendo e que você viveu. Você tem que ter consciência dos ciclos que geram aquele problema e você tem que ter consciência o que gera aquele problema. Quando você entende de fato o contexto da situação que te leva ao erro, aí você aprendeu. Só que qual é o problema? Normalmente as pessoas só param para refletir sobre o contexto, sobre a situação, sobre o que se passou, sobre as atitudes depois que elas erram. E quando eu descobri isso, que o aprendizado não vem pelo erro, mas sim pela consciência do que está ocorrendo, eu comecei a criar na minha cabeça situações futuras das minhas atitudes. Quais vão ser as consequências se eu fizer uma coisa dessa forma?
Qual vai ser a consequência se eu fizer dessa forma? Pera aí, deixa eu ver. Se uma pessoa agiu dessa forma, ela teve esse resultado, ela teve essa consequência. Como vai ser diferente para mim? Como eu posso agir diferente em fazer essa coisa e não ter esse problema? Ou como eu posso não ter esse problema? Quais são outros caminhos possíveis de eu fazer aquela coisa sem que eu quebre a cara igual fulano quebrou? Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você resolve empreender. Você vai abrir aí uma frutaria, beleza? Você vai abrir uma empresa que vende fruta. Teu vizinho, que é teu amigo, abriu uma frutaria também. Ele abriu uma frutaria, ele tinha um dinheiro parecido com o seu, ele tinha conhecimentos parecidos com o seu, ele fez as coisas da forma que você iria fazer e a frutaria dele quebrou. O que te leva a crer que se você fizer da mesma forma, com os mesmos recursos, você vai abrir a frutaria no ponto que ele quebrou? O que te leva a crer que a tua frutaria vai dar certo? A tendência, o padrão é que isso dê errado. Então, o que você precisa fazer para você aprender sem sofrer, sem ir lá e quebrar a cara? Você tem que observar. Peraí, por que deu errado? Quanto de dinheiro ele colocou? O que faltou para dar certo? Quanto entrava? Quanto saía? Será que esse ponto é bom? Será que esse negócio é bom? Será que ele pegou com os melhores fornecedores? Será que ele poderia negociar mais barato? Qual será que foi o erro dele? O que eu posso fazer para evitar esses erros que ele cometeu? Então, quando você tem a capacidade de questionar o cenário, o contexto, com o contexto você consegue meio que ter uma previsibilidade do futuro. Então, quando você tem essas variáveis meio que controladas, aí você começa a melhorar na tua vida. Olha outro exemplo. Imagina que você tem aquele seu amigo, você sempre tem um amigo que é namorador. Sempre tem um amigo que namorou 8 vezes, 10 vezes e o cara dá errado. E você tá aí, quero entrar num relacionamento, eu quero me casar, e tu anda com aquele teu amigo. E você tem os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, o mesmo padrão de pensamento e comportamento, frequenta os mesmos ambientes, às vezes trabalha no mesmo lugar. Qual é a probabilidade de você encontrar uma mulher no mesmo lugar que aquele teu amigo encontra? Você ter as mesmas atitudes que teu amigo tem, porque vocês são amigos, têm o mesmo padrão de hábitos. Aquelas mulheres que você encontra naquele ambiente é o mesmo ambiente que ele encontra as mulheres que ele participa também, que ele se relaciona. Qual é a probabilidade de você escolher uma mulher da mesma forma que ele escolhe, no mesmo ambiente e ter o mesmo resultado que ele, e ter um resultado diferente? Praticamente nula. Então, você tem que questionar onde ele encontrou essa namorada que, sei lá, que traiu ele. Quais são os comportamentos dela? Deixa eu ver. Qual é o tipo de roupa que ela usa? Deixa eu ver como ela se comporta. Deixa eu ver quem são as amizades dela. Se você vai se relacionar com essa pessoa que está no mesmo ambiente daquela pessoa que traiu aquele seu amigo, que usa o mesmo tipo de roupa, que tem o mesmo tipo de linguagem, que compactua dos mesmos pensamentos e das mesmas ideologias, e você, por outro lado, participa do mesmo ambiente que seus amigos, tem o mesmo padrão de comportamento, tem um pensamento igual, não, mas ele é moreno, eu sou branco. Irmão, isso não muda. Você vai quebrar a cara. Da mesma forma, uma mulher que possa ser amiga daquela lá que traiu, se relacionar com um amigo desse cara, que participa, tem todo o contexto parecido, é muito difícil dar certo. Então, para que você possa aprender sem sofrer, sem errar, você tem que começar a analisar o contexto. O contexto é rei, o contexto ele vai te falar, o contexto vai te dar informação. Então, o que é? Quando é? Como vai funcionar isso? Quem é que já faz isso? Como ele faz? O que eu posso fazer de diferente? Isso pode ser aplicado até no digital. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem lá, você quer se posicionar como autoridade no digital
e você vai, sei lá, você vai vender um produto que você criou. Você tem que analisar a sua concorrência. O que eles fazem? Como eles fazem? Como eu posso me diferenciar? Como eu posso me comunicar de uma forma diferente? O que está faltando em mim? Como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar minha imagem, meu posicionamento, a forma que eu me comunico? Você tem que olhar esse contexto. Quando você olha o contexto, observa as variáveis, as informações, os dados que tem na tua mão, em tudo na vida, e você começa a tomar atitudes que são diferentes do padrão, atitudes que quebram o padrão, aí você começa a ver como a vida funciona. Olha um exemplo que acontecia na minha vida, tá? Eu tive na minha vida alguns picos de ganhar muito dinheiro e ganhar pouco dinheiro e não ganhar quase nada. E aí eu comecei a analisar meu histórico financeiro. E eu comecei a perceber que tinha meses, que aqueles meses eram ruins. Aí eu comecei a pensar assim, cara, por que que esse mês aqui é ruim? Por que que chega nesse mês eu não faturo? Aí eu comecei a refletir. Naquele mês eu vendi muito, no outro eu vendi muito, no outro eu vendi muito. Aí eu resolvi reformar minha casa. Aí daqui a pouco no ano anterior eu vendi bem, eu vendi bem, eu vendi bem, eu resolvi viajar. Ou seja, eu entendi na minha cabeça que no contexto que eu vivia, a forma que eu trabalhava, eu aguentava 3 meses de trabalho puxado. No quarto mês, eu não aguentava, então eu tinha que diminuir o ritmo. Eu entrava numa fase pré-burnout ali. Então, como eu diminuí o ritmo e depois era difícil engrenar de novo, era difícil pegar o ritmo, eu ficava 2, 3 meses com faturamento menor até começar a ganhar tração de novo. Ganhava tração, 1, 2, 3 meses, aí caía de novo. Então, quando eu comecei a observar esses padrões, eu pensei, cara, o que eu posso mudar? Como eu posso ter energia nesse quarto mês? Como eu posso ganhar a mesma coisa nesses 3 primeiros meses e no quarto mês eu manter o mesmo ritmo? Como que eu posso ganhar mais trabalhando menos para que eu possa ter mais energia? Então, a observação, a análise, o pensamento crítico, ele te faz tomar boas atitudes, acertar, aprender sem precisar errar, sem precisar quebrar a cara, sem precisar sofrer. Mas, óbvio que só pessoas conscientes conseguem ter esse pensamento, ter essa visão e essa noção. Uma pessoa que não tem sabedoria, que não questiona, que não tem um pensamento crítico, que não analisa as situações, não consegue desenvolver essa forma de aprendizado, tá? Não consegue desenvolver essa forma de aprendizado. Então, me diz aí o que você acha desse vídeo, desse pensamento, se você já errou em alguma coisa e o erro te trouxe aprendizado. Compartilha alguma situação comigo aí, diz se você está gostando desses vídeos. Tamo junto, até o próximo vídeo.